Então vamos à pergunta: ainda és o que eras, ou já és o que deve ser? Irmãos, uma das grandes afirmações da Bíblia é a de que se alguém está em Cristo, ou seja, se está unido a Cristo, se já entregou a sua vida a Cristo, é uma nova criatura, ou uma nova criação. Isto é o que o apóstolo Paulo nos ensina em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse foi o testemunho que no domingo passado 4 irmãos deram exatamente através do batismo. Porque é isto que o batismo simboliza. Batismo tem origem numa palavra grega que significa submergir, mergulhar. Por isso nós praticamos o batismo por imersão, não por aspersão, que é apenas água na cabeça. O batismo é uma ordem de Jesus para todo aquele que confia ou que confiou nele para a sua salvação. O batismo é um símbolo da morte para a vida velha e do novo nascimento para uma nova vida depois que a pessoa confiou em Cristo para a sua salvação. É um símbolo da transformação do crente quando entregou sua vida a Jesus. Essa é a realidade, ou deve ser a realidade de todo verdadeiro crente, daquele que se uniu a Cristo pela fé, e através dessa união, então, pela ação do Espírito Santo, foi transformado numa nova criatura. Irmãos, é uma mudança tão radical, do que a pessoa era antes de Cristo, para o que passou a ser depois de Cristo, que a Bíblia chama de novo nascimento. É como se a pessoa tivesse nascido de novo, e realmente nasceu de novo. Por isso, irmãos, considero pertinente essa pergunta que estou a usar como tema para a mensagem de hoje. Ainda és o que eras, ou já és o que deve ser? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nesta semana, irmãos, ao examinar a lista de membros da nossa igreja, com as 4 pessoas que foram batizadas no domingo passado, eu percebi que temos exatamente 100 membros que hoje estão contados como membros da nossa igreja, arrolados como membros. Mas a questão não é se já fostes batizado, apesar da importância do batismo, porque um crente que não se faz batizar está a viver em desobediência ao mandamento de Jesus, já que o batismo é mandamento de Jesus, e de fazer discípulo batizando. E a questão também não é se estás ou não na lista de membros da igreja entre esses 100 nomes. A questão é se realmente nasceste de novo. Se a tua vida e tuas atitudes dão provas disso. De um novo nascimento. Que já não és mais o que eras antes. E para ilustrar melhor a mensagem que quero partilhar com os irmãos hoje,
eu vou usar a experiência do apóstolo Pedro. Pedro foi um homem que passou pela experiência do novo nascimento, de ter sido transformado em uma nova criatura pela fé em Jesus e mediante a ação do Espírito Santo em sua vida. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, conta que Jesus havia perguntado aos seus discípulos sobre o que diziam as pessoas a respeito dele. Qual a opinião do povo a respeito dele? E depois de ouvir que as pessoas tinham diversas opiniões, aliás, todas equivocadas, Jesus quis saber qual era a opinião dos discípulos. E a partir do versículo 15, lemos o seguinte: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu peço, irmãos, que prestem atenção nisso. Depois de Simão declarar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus afirma: Deus te abençoe, Simão, filho de Jonas. És Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue, isto é, não foi obra da sabedoria humana, mas meu Pai que te revelou quem eu sou de fato. Agora vou revelar quem és. És Pedro, não mais Simão, és Pedro. Antes Jesus havia dito Simão, filho de Jonas, mas isso pertencia ao passado. Isso é o que ele era antes do seu encontro com Jesus. Antes de o Pai revelar a Simão quem de fato era Jesus. Tu eras Simão, mas agora sei quem és de verdade, ou quem passaste a ser a partir da revelação que meu Pai te deu. Tu és Pedro, não mais Simão. Então Jesus muda o nome de Simão, a fim de indicar que Simão agora era uma nova criatura. Não mais Simão, mas Pedro. Simão é um filho de Jonas. Simão é um pescador, é um homem do barco, homem do povo. É um homem que chamaríamos de comum. É um homem como tantos outros homens. Mas Pedro não. Pedro é um apóstolo. Pedro é referência. Pedro é singular. Pedro é feito pela mão de Deus. Simão é construído naturalmente. Simão nasce. Simão é gerado. Mas Pedro é regenerado. Nasceu de novo. Simão é um homem que nasceu da união carnal de um homem com uma mulher. Pedro é uma nova criatura que nasceu da sua união espiritual com Cristo. Foi um novo nascimento. Simão é o que nasceu da água. Pedro é o que nasceu da água, mas também do Espírito. Simão é
o que era. Pedro é o que veio a ser depois do seu encontro com Jesus, o Filho do Deus vivo. Simão é um fenômeno natural. Pedro é uma experiência espiritual. Simão nasce do ventre de uma mulher. Pedro nasce do coração de Deus. Simão é filho de Adão, aquele homem que caiu no Éden. Pedro é filho de Deus. Simão é criação, Pedro é nova criação. Simão carrega a imagem de Adão caído no Éden. Pedro carrega a imagem de Cristo. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. No encontro com Jesus existe um antes e um depois. Um antes e um depois. E essa deve ser a realidade de todos nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Todos nós em Cristo Jesus somos chamados a fazer essa travessia de Simão a Pedro. Nova criatura. E essa travessia tem como marco o nosso encontro com Jesus, ou a nossa união com Jesus. Porque de acordo com a Bíblia, conforme já lemos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não mais Simão, agora Pedro. Precisamos entender, irmãos, que em um verdadeiro encontro com Cristo, ou numa verdadeira união com Cristo, isso não significa apenas reconhecê-lo como Senhor do céu, da terra, do universo, mas especialmente reconhecê-lo como meu Senhor, Senhor da minha vida. É o único diante de quem me ajoelho, é o único a quem sirvo, é a autoridade suprema sobre a minha vida e mais, é quem modela a minha vida. É Ele quem me transforma para que eu faça na relação pessoal com Ele o meu caminho de Simão a Pedro. O meu caminho de deixar para trás a minha humanidade que tem Adão como paradigma, modelo, força motriz, para encontrar a minha humanidade que tem como paradigma e modelo o poder de transformação do Senhor Jesus. Irmãos, todos somos chamados a fazer essa travessia de Simão a Pedro. Tendo nascido da água, que remete ao nascimento natural, somos chamados por Jesus Cristo a nascer do Espírito, que é o novo nascimento. E o Espírito Santo, ele forma em nós esse Cristo. De tal maneira, como disse o apóstolo Paulo, que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos iguais a ele. Porque todos somos chamados a deixar que o Espírito Santo nos conforme à imagem de Cristo, nos modeie à imagem de Cristo. Paulo revela isto em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Deus quer que Jesus tenha muitos irmãos, que não seja mais o filho unigênito, mas o primogênito entre muitos irmãos, porém irmãos parecidos a Jesus, que diz ali, para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos Coríntios, Paulo escreve algo que acho lindíssimo, maravilhoso. 2 Coríntios 5,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Observaram, irmãos? Transformaram de glória em glória, de glória em glória. É um processo. A versão da Bíblia, chamada Nova Versão Transformadora, que traz uma tradução mais contextualizada, traduz esse texto da seguinte forma: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, porque antes havia um véu que nos cegava, um véu que não nos permitia ver Jesus, crer em Jesus, mas este véu foi removido, nossos olhos foram abertos. Aqui diz então, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Essa é a mensagem. O que Deus está a dizer-nos, irmãos, em sua palavra, é que todos nós, através da nossa união com Jesus, começamos a contemplar a glória revelada na face de Jesus Cristo. E enquanto contemplamos essa glória, a glória gradativamente começa a iluminar a nossa face, e o Espírito Santo inicia o processo de transformar-nos à imagem de Cristo. Agora, para contemplar essa glória, tem que ter nascido de novo e manter-se em comunhão com o Senhor. Não é o crente domingueiro, né? É o crente de todo dia, que ora, que lê a palavra, que tem comunhão com o Senhor todos os dias. Irmãos, isso é um processo. Eu digo processo porque não é algo que acontece de forma automática, instantânea, mas é um processo que avança gradativamente conforme nossa resposta ao agir do Espírito Santo em nossa vida. A imagem que tenho aqui nesse texto é como se eu fosse um barro. E o Espírito Santo está a trabalhar em mim. E Ele mexe no meu semblante. E olha para Jesus. E olha para mim. Olha para Jesus. Olha para mim. E começa a moldar-me. A mexer em mim para transformar-me à imagem de Jesus. É como se o Espírito Santo dissesse: Ricardo, não estás muito parecido com Cristo, ainda estás muito parecido com Adão, deixa eu mexer aí, deixa eu trabalhar mais fundo em ti, em tua maneira de pensar, tua maneira de agir, teu jeito de ser. Deixa eu trabalhar nas tuas disposições da alma, nos desejos da tua vontade, do teu coração, nos teus impulsos, nas tuas reações, nas ambições, nos teus sonhos, nas tuas prioridades. Deixa eu tocar aí. Deixa eu te levar a ser a pessoa que Deus quer e
pode fazer com que sejas. Irmãos, o nosso encontro com Jesus não anula a nossa história passada. Mas nós cantamos, mudou a minha história, presente e futura. Passado é passado. Não anula nossa herança genética. Não anula as feridas que foram feitas em nós em nossa infância. Não anula os traumas que vivenciamos. O encontro com Jesus de imediato não faz isso. Porque Jesus sempre nos encontra na condição de Simão. E essa mudança é um processo. Ele sempre me convida a estar com Ele, a caminhar com Ele, para que então me leve a Pedro. Isso é um processo, como diz o texto que lemos, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Cristo. O Espírito nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, a deixar-nos sim cada vez mais parecidos com Cristo. Mas agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe importante na vida de Pedro. Simão, tu agora és Pedro. A conversão é instantânea, na hora. A salvação é na hora, naquele momento. És Pedro. Jesus não disse serás, és, já és. Mas preste atenção nesse detalhe. Jesus, depois, já havia ressuscitado. Pedro o havia negado 3 vezes. Depois teve que confessar 3 vezes que o amava. Amas-me? Aí Pedro disse, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro já havia passado pela experiência do Pentecoste, narrada em Atos capítulo 2. Agora era um grande apóstolo e um dos líderes da igreja de Cristo. Mas lá em Gálatas capítulo 2, Paulo escreve que Pedro teve uma atitude condenável e que Paulo teve que repreendê-lo publicamente. Publicamente. Agora imagine, irmãos, o grande apóstolo Pedro, o grande líder da igreja, a ser repreendido publicamente por Paulo. Sabem por que isso? Porque a nossa caminhada de Simão a Pedro é uma experiência que leva a vida toda. Como já disse, é um processo, gradativamente. Não é um retiro espiritual, um curso de discipulado, ou uma chamada de consagração de vida ao altar. Tudo isso pode acontecer e até é bom que aconteça, tenha seu lugar na experiência cristã. Mas a nossa espiritualidade não se deve limitar a isso, limitar-se a eventos. É certo que Jesus, pela ação do Espírito Santo, já nos transformou, já nos fez nova criatura, mas ainda não somos o que devemos ser. O processo continua, porque a meta final é sermos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. O processo continua. E a nossa espiritualidade, irmãos, não deve ser simplesmente credal. Sabe o que é isso, credal?
acreditar em coisas a respeito de Jesus apenas. Sim, eu acredito. Eu acredito que ele nasceu de uma virgem, eu acredito que ele fez milagre, eu acredito que ele morreu, eu acredito que ele ressuscitou. Mas para nisso aí. Uma espiritualidade credal. E também não deve ser ritual ou ritualística. O que é isso? Aquela em que me limito a cumprir determinados ritos. Por exemplo, hoje vamos celebrar a ceia do Senhor. É importante. Tem gente que até pergunta, pastor, quando é que vai ser a ceia para que eu vá à igreja? É uma espiritualidade ritualista. Venho ao culto, canto louvores, dou uma oferta, participo da ceia, de repente sirvo em algum ministério e então vou embora. Mas a minha vida de segunda a sábado continua a ser a mesma. Aqui dentro, pouca coisa mudou lá fora. Domingo sou santo. Domingo declaro que Jesus é o meu Senhor. Domingo sou Pedro, mas durante a semana volto a ser Simão, ou melhor, continuo a ser o que sempre fui. Dallas Willard, um pensador cristão, num dos seus livros ele fala que tem um crente vampiro. Sabe o que é o crente vampiro? Marcelino olhou assim, não é você não, Marcelino. O crente vampiro fala assim para Jesus: só quero um pouco do seu sangue. Só quero um pouco do seu sangue. Me dá uma lavada, porque o sangue nos purifica de todo pecado. Mas vou continuar a ser a pessoa que sempre fui, a viver da maneira que sempre vivi. Me dá uma lavada e nos vemos lá no céu. Então esse é o crente vampiro. O sangue de Jesus me purificou do pecado. Vou tomar a ceia. Estou limpo. Agora Jesus, lá no céu a gente se encontra. É claro que esse posicionamento não é aceitável, porque o chamado de Jesus é para não apenas acreditarmos em coisas a seu respeito, não é um chamado para participarmos de rituais em sua homenagem. É como tem gente que só vai na igreja ou na Semana Santa ou no Natal, né? Vai ter uma homenagem a Jesus, eu vou lá. Não é um chamado para isso. Não é um chamado para tomarmos um banho de sangue para garantir-nos o céu depois da nossa morte. O chamado é para andar com Ele, caminhar dia a dia com Ele. É para fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, na companhia de Jesus. Para que enquanto estivermos a fazer isso, Ele possa fazer de nós as pessoas semelhantes à sua imagem e semelhança. Essa, irmãos, é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem de salvação completa, não apenas de libertação da condenação do pecado, mas de libertação do próprio pecado, do velho homem, para que a beleza de Cristo se veja em nós. Irmãos, ou a nossa experiência com Jesus nos coloca num caminho de transformação, ou não entendemos nada do que é o Evangelho. E uma transformação que não é
autotransformação. Porque não é Simão que se fez Pedro, é Jesus que transformou Simão em Pedro. É Jesus que te transforma. É obra de Jesus na tua vida, numa relação viva com Ele. Por isso que a tradução literal deste versículo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, uma tradução literal do grego é assim: se alguém está unido a Cristo. Então é uma obra de Jesus na tua vida, numa relação viva com Ele. Volto a dizer, ou fazemos um caminho de relação com Jesus, para que nos transforme, ou não estamos a entender nada do que é o Evangelho de Jesus. Temos a religião de Cristo, mas não temos a transformação. Temos a religião, mas não estamos a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus é um caminho para que sejamos transformados da pessoa que éramos antes, para a pessoa que Deus quer fazer de nós. Sim, irmãos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não posso continuar a viver como o velho Ricardo, o velho João, a velha Maria, o velho José, a velha Joana, seja lá qual for o seu nome. Tens agora um novo nome, és nova criação de Deus. Nasceste de novo pela ação do Espírito Santo, mediante a fé em Jesus Cristo. Então a pergunta é essa: ainda és o que eras antes de Cristo? Ou realmente já és uma nova criatura em Cristo Jesus? Que a tua resposta seja a segunda opção. Sou uma nova criatura. Realmente nasci de novo. O meu batismo não foi uma farsa. Eu morri, fui sepultado e ressuscitei com Cristo para uma nova vida. Porque se não for esta a nossa realidade, não entendemos nada da mensagem do Evangelho de transformação. Esse Evangelho que diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Nós vamos cantar agora um cântico, uma música,